Olá, olá, olá! Começando Rabiscos diferente hoje, falando do nosso quintal, Jéssica Balbino. Tudo bem com você? Oi, Tadeu, tudo bem com você? Fazendo um episódio especial hoje, né, pra gente falar das criações dos artistas durante a pandemia em Poços de Caldas. Então, gravando literalmente em casa hoje, Hoje pro estamos. edital do Poços Curtir em Casa, né? O podcast Rabiscos foi contemplado numa das edições que teve pra gente fazer esse episódio especial, então, falando aqui da nossa terrinha e dos nossos escritores e criadores e como é que tem sido então a pandemia para cada um e o que tem sido criado, o que tem rendido de fruto criativo nesse período, né? É muito legal porque o Rabiscos, o nosso alcance maior, ele é fora de Poços de Caldas, mas como a gente sempre fala muito da nossa cidade, é muito comum as pessoas despertarem curiosidade, né, da cidade, quererem conhecer, quererem vir até aqui, perguntam também. E quando teve essa oportunidade da gente gravar um episódio especial, né, fora aí da nossa grade ordinária, vamos dizer assim, falando dos artistas Poços Caldense que criam, que lançaram livros ou que estão escrevendo livros, eu achei muito legal porque é uma forma de homenagem e é uma forma também de trazer Poços para mais perto aí do cenário nacional dentro das pessoas que ouvem o Rabiscos. Então estou muito feliz também com esse episódio. Nós vamos falar com alguns escritores, dois deles já tiveram aqui no Rabiscos, que é o Chico Lopes e que é o Alex Sens, dois queridos, dois talentosíssimos escritores. O Chico, Alex, ambos premiados também aí, que já tiveram. Quem quiser conhecer os episódios passados com eles também podem ouvir, eu vou deixar o link na descrição. E está inaugurando aqui no Rabiscos a Letícia Rodrigues também, que é uma artista pós-caldense, que falou um pouco aí como que ela está explorando a sua criatividade através das redes sociais. Vamos começar então ouvindo o Chico ou Jéssica? Vamos começar assim. Acho que pela ordem o Chico veio primeiro no podcast, escreve há mais tempo, inspira a gente há mais tempo. Então vamos ouvir o que o Chico tem para falar. O Chico que lançou aí dois livros, né? Tá com dois livros aí no prelo e vale muito a pena a gente conhecer, enfim, saber também do que ele tem feito. Bora ouvir o Chico. Eu acho que a questão de lançar um livro na pandemia, numa pandemia como agora, envolve uma série de aspectos que a gente não estava preparado como escritores para encarar. Em 2019, ano passado, portanto, eu tinha dois livros prontos. Era um romance e também um livro sobre faroeste que eu fiz em parceria com o cinéfilo Tirso Florencio de Biasi. E esses dois livros estão sendo lançados exatamente agora, mas lançados também entre aspas, porque o livro sobre faroeste de Leone a Tarantino eu estou distribuindo pelo Facebook, pelos meus contatos pela internet, e não é um lançamento como eu imaginava que poderia ser no passado, quando a gente tinha reuniões de grupos, havia mais calor humano, havia uma celebração, havia a proximidade das pessoas, fosse num bar, fosse numa livraria, fosse num local qualquer de lançamento. Era um evento. Evento significa pessoas reunidas. Pessoas reunidas significa calor humano, risadas, aproximações, apresentações, coisas que eu acho que desaparecem numa live. Agora, as lives passaram a ser uma circunstância necessária, uma contingência, porque no momento as pessoas não podem se agrupar. Então, como não há necessidade, perdão, não há possibilidade de aglomerações, a gente faz uso da internet tal como pode. E aí está acontecendo isso. O De Leone a Tarantino, esse livro de faroeste, está sendo lançado desse jeito. Eu chego às pessoas através do Facebook, eu já tenho um número determinado de pessoas que sempre adquirem meus livros, então tudo bem. Agora, no próximo mês, ou talvez ainda nesse, a Laranja Original deve lançar um romance meu também nesse esquema live. E aí eu vou avisando vocês dessas coisas através
do Facebook ou da internet, porque realmente não há outra possibilidade. A gente só espera que a pandemia acabe e tudo volte ao normal, porque se formos comparar as duas coisas, os eventos com pessoas e os eventos virtuais, que são eventos entre aspas, são diferentes demais. Nem há um termo de comparação entre eles e eu vou sempre preferir os lançamentos com pessoas. Né? Acho que todo escritor pensa assim. Esse livro que o Chico lançou agora na quarentena, de Leone Tarantino, né, que fala sobre o faroeste, é um livro muito bonito. Ele é um livro que reúne fotos, ele é um livro muito grande, daqueles formatos que você deixa para as visitas também da sua casa folhearem, que é um livro que ele é muito direto e ao mesmo tempo muito contemplativo. Eu, inclusive, fui presenteado, o Chico me mandou um livro desse. Tá lá em casa, assim, é um livro que todo mundo que vê gosta muito, é uma edição muito bonita pela editora Estância. Eu achei que foi muito importante para o tema, apesar de eu ser um estranho tema para mim, mas é um tema que eu sei que as pessoas que são fãs de cinema gostam muito, e o Chico, cinéfilo que é, né, sempre bem orientado, ele conseguiu aí com maestria fazer esse livro juntamente com o Tirso. E ele está lançando também, então, o romance A Ponte no Nevoeiro, pela Laranja Original. Tive o prazer de ver a capa também. Logo, logo deve estar aí também o lançamento, a venda e tudo mais. Que coisa louca que é isso, né, Jéssica? Como que tá diferente hoje, né? Você dar esses abraços virtuais, você ter esse apelo à distância, né? Eu confesso que eu não aguento mais. O Chico tava falando, eu tava pensando nisso, assim, né? Ele falando que as lives são uma contingência, né? Que é uma forma que a gente encontrou, mas honestamente, eu não aguento mais. Eu sou uma pessoa super do contato, então aquele estereótipo da pessoa que escreve, que cria, que fica enfurnada ali na sua torre sozinha, criando, não funciona pra mim. Eu gosto do caos, eu gosto de Uhum, gente, eu gosto de abraço, eu gosto de estar com as pessoas. E eu cumpri aí uma quarentena rigorosíssima, né? Eu demorei muito para sair, para flexibilizar algumas coisas, ainda não flexibilizei totalmente, então eu não uhum, saio de casa, só saio para trabalhar mesmo quando eu tenho freelas a fazer, ainda assim mantendo todas as normas, não vou para bar, não vou para balada, não vou para boteco, não vou em uhum, restaurante, só quando eu realmente preciso comer fora de casa. Mas uhum. assim, eu sinto muita falta desses momentos, porque eu acho que esses momentos são muita potência criativa também. Então, quando eu tô Concordo. em eventos, quando eu tô em encontros, lançamentos e tudo mais, eu acho que são muita potência criativa. Nada substitui o ao vivo, né? Eu sou a rainha das lives também, eu fiz e continuo fazendo muita live, Que é participando de muito importante evento também, né? Pro online. momento é importante, é o que a gente tem Não, na mão, né? é fundamental. Se não fosse isso, eu não sei como é que estaria a minha saúde mental, A gente assim. não daria conta, sem dúvida nenhuma. Eu acho super necessário, né? Eu acho que precisa. Não sou uma pessoa crítica às lives, pelo contrário, né? Eu acho assim, tá? É livre, assiste quem quer. Ninguém tá colocando uma arma na cabeça de ninguém dizendo pra assistir. Acho babaca pra caramba quem fica Uhum. criticando. Tipo, ai, quanta live, meu, não assiste, né? Também tem muito jogo de É, futebol e eu não assisto porque eu não gosto, não enfim. precisa estressar com isso, né? Mas eu acho que foi fundamental, assim, sobretudo nos primeiros dias, né? E eu acho que evidenciou muito a questão da produção cultural, né? Eu acho que a gente falou já disso em outros episódios, mas a pandemia escancarou como a gente é dependente da cultura, da produção cultural, da arte, né? E que é tão pouco valorizada, né? Então, Uhum. assim, nos primeiros dias, penso que nos primeiros 30 dias, todo mundo ficou de fato em casa, né? Só realmente saiu quem não teve outra escolha. E É. quando estava em casa, consumiu-se muita arte, mais do que agora, porque agora, enfim, em Poços de Caldas, por exemplo, não existe mais pandemia, né? Foi tudo Uhum. liberado, não tem mais. Não Não. existe mais obrigatoriedade, fiscalização, nada, né? Acho que vários Mas, lugares, na verdade, tem gerado isso. Eu até estava vendo é, ontem uma inauguração da loja Van, eu acho, no Pará, se eu não me engano. Nossa, mas muita gente, assim, parecia um formigueiro de gente. Fala, gente, onde que esse povo tá vivendo, né?
O prefeito ontem inaugurou o comitê dele e tinha aglomeração, né? O Pois cara é, olha que isso. foi na rede social falar para denunciar aglomeração inaugurou um comitê para fazer campanha com aglomeração. Então, assim, não tem muito o que eu falar, né? Acho que daí Uhum, cada cabeça uma sentença, cada qual com o seu James Brown. Mas uhum, acho importante que tenham sim os eventos e que mantenham os eventos online, porque muita gente ainda opta por não sair porque tem medo, o que é legítimo. Então, acho bacana que a gente está encontrando um equilíbrio também entre os eventos presenciais e os uhum, eventos online, né? Eu não aguento mais, por mim era tudo presencial, mas uhum. quem não Mas é tem o que cão tá caça tendo, com né? gato, quem não tem cão caça com gato. Hoje eu tô dos ditos populares. Mas É vamos isso aí. ouvir um pouco da Letícia também, a Letícia Rodrigues, que ela é de Poços, mora fora daqui, mas veio passar a pandemia aqui com os pais, está vivendo aqui agora, né, esse período já desde o começo do ano, e tem encontrado aí na dramaturgia e na escrita dramatúrgica um pouco de inspiração. Então, bora ouvir ela. Bora ouvir. Oi, gente, o meu nome é Letícia Rodrigues, eu sou atriz, bailarina, escritora, criadora de memes e, enfim, muitas outras coisas que eu faço no meu tempo livre também. Essa pandemia está sendo muito maluca, né? Algo realmente nunca visto. E em termos de criatividade, eu no começo fiquei completamente paralisada. Eu não conseguia encontrar meios de fazer aflorar a minha criatividade, eu não conseguia pensar em nada muito criativo. Eu fiquei bastante tempo parada mesmo, eu tive que resolver questões muito práticas da vida, né, como aluguel, perda de trabalhos, e enfim. E por um tempo eu não conseguia vislumbrar nada, não conseguia ter um vislumbre do futuro. Aí eu entrei em março, no começo da pandemia, no núcleo de dramaturgia da Maria Júlia Pinheiro, que foi muito transformador para mim, porque foi o meu primeiro contato mais diretamente com a escrita dramatúrgica. E é um núcleo muito incrível, porque aborda a vida de várias artistas mulheres ao longo do tempo, e isso começou a fazer aflorar em mim uma necessidade de me expressar através da escrita. Então, a página de memes que eu mencionei é um trabalho voltado para a criação de legendas. E aí eu comecei a entender que eu precisaria de uma ferramenta para me fazer treinar mais essa coisa da escrita, né? Que a escrita não é uma coisa que simplesmente vem de uma inspiração, ela é também uma coisa da técnica e da prática, né? Então, pensando nessa minha atividade tão constante na ferramenta do Instagram, eu comecei a usar o Instagram como também uma plataforma de criação. Foi aí que eu comecei a desenvolver o Contos para Insones. Então eu me propus a toda madrugada escrever contos fantásticos a partir de outro nenhuma outra fonte de inspiração a não ser a insônia e a madrugada. E isso se mostrou para vários caminhos, assim. Eu sempre tentei manter alguns elementos da escrita fantástica, da imaginação e criatividade fantástica, mas eles são muito diferentes entre si, né? Eles exploram vários sentimentos, várias imagens que eu acabo tendo nessas insônias madrugada dentro. Então foi muito interessante, porque de certa forma essa certa obrigatoriedade a qual eu me submeti, né, de escrever toda madrugada, aflorou também muitos outros caminhos na escrita dramatúrgica, na escrita mais formal, né? Então, uma escrita de documentação, escrita de cena para teatro, escrita de cena para audiovisual, e isso acabou movimentando todos os outros materiais os quais eu estava trabalhando, né? Desde meme até a minha trajetória como atriz, até a minha trajetória como diretora, minha trajetória como performer. Isso acabou meio que transbordando para todas as outras áreas às quais eu me dedico. Então foi muito, muito, muito interessante, assim,
poder viver esse momento. E eu acabei identificando que essa coisa da internet e do Instagram, ela pode ser muito positiva no sentido de criar conteúdos não pensando no foco capitalista e de veiculação de produção de imagem excessiva, como é atualmente, na sua maior parte, mas também como uma plataforma de fissurar essa casca cibernética e acabar... o que eu digo é como se fosse assim, gotículas de orvalho, de sensibilidade que vão fissurando essas cascas nossas tão habituadas com a cotidianice, né? Com a vida dura que a gente leva. Então, para mim tem sido muito, muito interessante. E eu gostaria muito de que o Contos para Insones se transformasse num livro. Talvez eu selecionaria alguns contos que já estão no meu Instagram e criaria novos inéditos, mas o meu sonho é ter um livro publicado, então acho que estou plasmando para o universo, vai que eu consigo em algum momento. E bom, eu acho que é isso, acho que a minha tentativa é de fazer com que a realidade fantástica ela nos dê um pouquinho desse acalanto que só a sensibilidade do lirismo e da poesia conseguem dar. Essa é a minha tentativa no mundo. Não sei se eu estou conseguindo, acho que sim. Algumas pessoas me dão uns feedbacks muito bonitos e muito sensíveis. Então eu estou nessa tentativa de fazer com que a nossa vida seja um pouco menos dura. É isso, muito obrigada. Ouvindo a Letícia falar, né, ela falando aí da criatividade, tendo como tema central a insônia, até me remeteu àquele livro que chama Sono, do Murakami. Tem também uma reflexão que o Chuck Palahniuk faz no comecinho do Clube da Luta sobre insônia também, que eu acho fantástico. E a Letícia mostra muito esse poder de criação que você falou lá atrás. Porque você criar dentro dessa pressão psicológica e pressão física também de estar fechado em algum lugar, ela tem efeito ao mesmo tempo que diferente para cada pessoa, mas muito semelhante entre os artistas, porque os artistas conseguem é, ter uma necessidade de extravaso, porque se o artista já tem essa necessidade, ele já se sente preso num mundo livre, né, num mundo pré-pandemia, por exemplo, onde você tinha o mundo todo para ser explorado de forma irrestrita, ainda assim o artista se sentia preso. Imagina agora que de fato as pessoas só estão sorrindo com os olhos por conta das máscaras, estão, pelo menos, né, é o que se espera, o que se deveria ter acontecido, mas você vê os artistas aí com uma angústia muito semelhante, né? Eu acho esse ponto muito curioso de se analisar. Sim, eu percebo essa angústia, sim, muito, muito semelhante na maioria dos artistas que eu converso, que eu convivo, e sei lá, 90% das pessoas com quem eu convivo são artistas. E eu percebo que num primeiro momento, assim, as pessoas ficaram muito perdidas, acho que nas primeiras 2 semanas, e depois eu acho que esse potencial criativo veio. Mas assim, eu penso também que já está cansativo, por exemplo, a gente seguir falando só sobre Eu pandemia, concordo, porque concordo, 90% dos editais colocaram isso como tema, né? Como se fosse concordo. impossível criar qualquer outra coisa. Claro, é necessário falar disso, né? Eu acho que Mas daqui uns saturou, né? anos, eu acho que daqui uns anos, sobretudo, a gente vai entender e valorizar essa produção criativa que se deu durante esse período, né? E, inclusive narrativas mesmo sobre o que aconteceu, sobre o que a gente está vivendo e tal, mas no momento em que a gente está vivendo, seguir falando sobre isso, quando o noticiário fala só sobre isso, as rodas falam só sobre isso, as pessoas estão morrendo disso, né? Porque por mais que a gente tenha flexibilizado e que a gente tenha entendido que o distanciamento, o uso da máscara e do álcool gel impedem um tanto da contaminação, mais de 150 mil pessoas já morreram. É, Então são mais de 150 mil famílias enlutadas em razão disso. sim, Então, assim, verdade. ficar batendo também, não ignorar a pandemia, mas a gente só falar disso, inclusive na arte, eu penso que é muito exaustivo, O assim. que eu achei. Então, Não, pode pode falar, falar. desculpa. Não, só te completando, a Letícia fala também que ela é criadora de memes, né? Eu acho assim, legal também. Você tentar, a arte também, de certa forma, tentar aliviar um pouco, né? Tudo isso.
Sim, eu fico pensando muito sobre isso. Tá dando retorno na minha voz aí na tua. Não sei se saiu o fone, mas deu um retorno. Eu fico pensando nisso, sobre como é importante a gente ter âncoras para conseguir superar esse período, assim, para passar por ele com menos desgaste mental. E Uhum. quando eu consumo outras artes que não as de relacionadas à pandemia, então memes, por exemplo, os memes salvaram muitos momentos, Aham, assim. muitos. Mas eu acho que também os memes, no começo, a gente não conseguia achar graça de muita coisa, né? Então a gente demorou a voltar a achar graça dos memes e tudo mais, mas que é necessário, né? Sobretudo quando a gente tem aí uma É, política muito zoada e os memes salvam a gente o tempo todo, inclusive nesse aspecto. Então, eu queria parabenizar a Letícia por criar memes. Eu é amo isso aí. memes. Eu vou abrir uma memeria gourmet para para pessoa que quiser se alienar por alguns minutos do país, ela pode entrar na memeria e consumir os memes, de onde ela estiver, respeitando aí o distanciamento. É Talvez eu verdade. contrate a Letícia para minha memeria. Atenção, Letícia. Temos uma vaga de Oportunidade. emprego aqui. Você é qualificada, venha fazer a sua entrevista. É. Vamos ouvir então o Alex Sens, que está aí também em franca produção. Ele falou um pouco do seu processo criativo nessa pandemia e depois a gente já volta para encerrar. Oi, Jéssica, Tadeu, ouvintes do Rabiscos. Eu sou o Alex Entes, sou escritor, autor dos romances O Frágil Toque dos Mutilados e A Silenciosa Inclinação das Águas e do livro de contos Corações Ruidosos em Queda Livre. E falando um pouquinho desse momento que a gente está vivendo, né? Apesar de todo esse horror que a gente tem experimentado desde março, é, tem sido um período muito positivo, criativamente falando, para mim, porque esse movimento, né, ou esse anti-movimento de ficar em casa, ele me proporcionou muita concentração, ele me deu muita oportunidade de ficar em casa só para focar naquilo que eu queria trabalhar. Então, em abril, entre março e abril, eu comecei a ter umas ideias para um pequeno romance é, sobre uma artista plástica que vive esse isolamento social que a gente viveu nos últimos meses e continua vivendo, cada um à sua maneira. Mas eu pensei em escrever sobre isso exatamente para entender esse momento, para passar por ele de uma forma criativa. É, E para não ficar parado também, né? É importante para a sanidade mental é, a gente passar por um processo tão modificador como esse da pandemia de uma forma criativa. Foi isso que eu fiz. Então, em abril, eu comecei a escrever um pequeno romance intitulado Os Hemisférios de Olga, que conta a história dessa artista plástica que precisa lidar com o isolamento social, precisa lidar com o bloqueio criativo que ela tem, com todas as questões pelas quais ela é atravessada num momento tão diferente, né? Num momento tão desafiador. E em junho eu terminei a primeira versão do livro, ou seja, eu levei 2 meses para escrever esse romance bem curto, praticamente uma novela. É, e parece que ele vai sair já em 2021. Ainda não vou falar quem que vai publicar, mas estou em conversas com o editor, parece que vai sair no ano que vem. Eu gostaria muito que saísse nesse ano, exatamente por causa da pandemia, né, por causa do momento, mas todos sabemos como anda o nosso mercado livreiro, editorial, então o romance ficou para o ano que vem. Então, assim, tem sido para mim muito bom, porque depois de escrever esse romance, eu já fiz umas anotações para um próximo, que é a sequência da Silenciosa Inclinação das Águas. E também fui atravessado por uma nova ideia, eu já estou trabalhando nesse outro romance que eu pretendo terminar em dezembro,
É um romance muito mais sombrio, muito mais denso, muito mais esquisito de tudo que eu já escrevi até hoje. E está sendo um desafio, mas muito bom. Está sendo muito prazeroso escrever essa nova história tão estranha. E é isso, assim, 7 meses praticamente de quarentena, quase sem sair de casa, tem me dado longas horas de leitura, de escrita. Eu passei a escrever muito mais no final da tarde, às vezes à noite, quando começa a madrugada, que é o momento mais silencioso do dia, né? E, e é isso, eu pretendo continuar escrevendo bastante, aproveitando esse momento, para criar o que eu puder. E me colocar também em outros espaços, em outros ambientes, né? É a minha forma de sair de casa, de sair da caixinha, é ir para outros mundos imaginários, embora isso seja tão clichê, né? De falar da leitura, que ela leva para outros universos. A escrita faz a mesma coisa e me transporta para outros lugares em que a gente não tem vírus e que a gente não tem pandemia, e nos quais os nossos sonhos não são facilmente destruídos. É isso, um abração. Querido Alex, sempre abrilhantando Rabiscos, Alex que é talentosíssimo aí, escrevendo um romance, né? Tenho certeza que já vem com aquela densidade toda, eu li todos os livros dele, ele sabe que eu sou fã dele, fã da história dele, fã do jeito dele contar a história. Tenho certeza que virão coisas muito boas aí da cabeça do Alex, sem dúvida nenhuma. Mas até hoje você não aprendeu a falar o nome dele, não é Sens, é Zentz. Zens, é verdade, ele é muito Zens. Não é Zens, é Zentz. É Zentz. Alex Zens. É Zentz. É muito chique, entendeu? Porque não é Ele é muito Alex, chique. é Alex Zentz. Eu vou zoar ele pra sempre por causa disso, mas O Alex eu. que Pode ele falar. tá devendo aí os nossos encontros pessoais quando tudo puder, pra gente gravar mais vezes, hein? Logo, logo a gente Sem vai falar desse dúvida. Eu romance, tenho quero fazer um certeza. agradecimento público para o Alex. Ele contribui com o financiamento, então, para eu continuar criando e fazendo coisas na pandemia. Legal, Ele legal. é um cara que contribui, então eu quero agradecer ele. Ele foi super atencioso, continua assinando lá o financiamento Que desde o legal. primeiro mês da pandemia, então eu vou agradecer em público. Não só o Alex, acho que tem muita gente que escuta, que também financia, então obrigada a Ajuda, né? todos, mas uma vez que ele veio aqui de novo, vou agradecer pessoalmente. Fiquei Legal. curiosíssima para ler Os Hemisférios de Olga, do Alex, por mais que eu esteja saturada das narrativas de pandemia, mas sendo ele escrevendo e como ele escreve maravilhosamente bem, eu quero muito ler, já quero conhecer esse livro, já estou ansiosa por ele. É isso aí, eu também. Alex, muito obrigado. Jéssica, temos que caminhar para o nosso final. Nosso tempo é mais curto. Hoje já praticamente estourou o nosso tempo. Nossa, é verdade, a gente tem só 30 minutos nesse episódio. Esse episódio ele é mais curtinho um pouquinho. Uma pena que dá vontade de ficar falando mais e sempre. Nós temos aí Sim, mais sem dois dúvida. Então minutinhos. vamos fazer o nosso na sua estante e a Vamos. gente encerra, então. Qual é o livro que você indica, Jéssica Bobo? Eu vou indicar um livro que acabou de chegar para mim, que é O Irmão de Alma, do David Diop, saiu pela editora Nós. É um cara que é francês e ele escreve sobre os males da guerra. Ele narra isso a partir de uma história que ele encontrou do passado. Ele nasceu em Paris e foi criado no Senegal. E daí ele escreve isso. É o segundo romance dele, chegou aqui no Brasil agora. É um romance que foi vencedor do prêmio Goncourt Brasil e ele teve quase 200 mil exemplares vendidos na França. Então é aí um best-seller francês que está chegando aqui agora e eu gosto muito dessas histórias feitas por Legal. pessoas pretas, descendentes de africanos, mas que vivem na Europa, que são europeias e tudo mais. Eu acho que a gente precisa resgatar isso e falar sobre isso. Recebi aqui da Simone, queridíssima, e Beijo, que é onde vai Simone. sair o seu Querida livro Simone. também. Amém. Então, não Beijão pra comecei editora a Nós, ler beijão pra ainda, Simone. porque chegou essa semana, mas vou começar. Tô com ele aqui, já tô indicando, porque eu tenho certeza que é bom. E você?
Hoje eu peguei o livro para reler, o livro das Semelhanças, da Ana Martins Marques, que eu gosto muito. Domingo, estamos gravando num domingo, então hoje meu dia foi mais leve, mais poético. Eu gosto muito desse livro para começar alguns dias que eu quero que sejam serenos. E esse foi meu livro. Conheçam aí o trabalho da Ana Martins Marques, que é incrível. Ela é uma super poeta. E é isso, ficamos por aqui então. Jéssica, adorei o episódio, apesar de ele Também ser mais gostei. curtinho. Obrigado por tudo, obrigado a todo mundo que ouviu, obrigado Chico, Letícia, Alex, sejam bem-vindos sempre ao Rabiscos. E é isso, Jéssica, fica bem, a gente se fala, um beijo para todos. Beijo, tchau, tchau.